Fala aí, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pertinente: virtuosos versus músicos com feeling, sentimentos profundos da música. Tá bom, galera? E hoje a gente tem uma surpresa aí, que é a nossa vinheta nova, que a gente investiu bem, né, nisso aí, recursos financeiros altíssimos. Ele pediu para não falar, mas foi o Spielberg que produziu. Então vamos lá, segue a vinheta aí. Então esse aqui é o canal da Starling Academy of Music, um canal feito para músicos entusiastas, quem quer estudar, quem não quer estudar, quem só curtir música, enfim. Comunidade é para vocês, por isso que é importante vocês comentarem sempre, interagir com a gente responde todos os comentários sempre, né? Compartilha, deixa o like e tem que se inscrever no canal. E o sininho. É importante. Então vamos lá, feeling versus virtuosismo, né? Na verdade, versus não tem nada a ver, né? Porque você pode ter feeling e ser um virtuoso, que na verdade até que seria talvez o ideal, né? Essa questão do virtuoso é legal, né? Porque a gente até fez uma pesquisazinha para não dar nenhuma informação errada, mas essa palavra, né, ela vem do latim, que na verdade quer dizer virtude. Ao longo, né, dos séculos, aí ela foi mudando um pouco o sentido estrito dela, mas ela já foi usada em outras áreas da arte, né, até mesmo em literatura, pintura, exatamente para determinar quem tem uma virtude, quem é muito acima da média. Mas no final das contas a gente vê muito uso dela voltado aí para a música. Também já foi usado para quem é compositor, né? Compositor obviamente acima da excelência aí, mas no final das contas, quando a gente fala hoje virtuosismo, normalmente se remete a quem tem uma mecânica extremamente desenvolvida, né? Não é só tocar rápido, mas tocar rápido com um propósito, e o cara assim tem algo que está muito acima do que é média, do que é bom. E a gente acaba, quando fala assim de virtuoso, a gente vai sempre remeter a música como Paganini, por exemplo. Você pega o Malmsteen, Steve Vai, né? Enfim, então vamos falar que virtuoso, vamos aceitar esse rótulo, que virtuoso é o cara que toca rápido, e o cara que toca com feeling seria o cara que toca devagar, né? Porque é uma coisa meio estranha, porque você pode tocar rápido e ter sentimento, ter propósito. Então talvez seja até legal a gente iniciar um pouco desmistificando isso, né? Esses são talvez rótulos um pouco equivocados, né? Tocar rápido não quer dizer que não tenha sentimento, e tocar devagar não quer dizer que tenha sentimento. Mas quando a gente fala virtuoso, realmente aí você meio que fecha uma tampa designando aquele cara que toca rápido, porque de maneira estrita a gente usa isso hoje. Mas você pega um David Gilmour, existe virtude ali, existe um preço que foi pago, por quê? Band extremamente bem afinado, band de um tom e meio que chega certinho no momento certo, respira. Então assim, vamos debater, né? Seja contra os meus argumentos aí. Não tem como. Eu tive a experiência de ir em busca desse virtuosismo, de tocar rápido, de estudar como poderia tocar cada vez mais rápido. Exercitei muito, né? Investi muito tempo nisso, mas depois, até por minha vida ter tomado outros rumos, né, eu ir tocando teclado e não sei o que, e compondo mais e produzindo mais, eu fui no sentido contrário. E para mim aconteceu uma coisa muito curiosa que eu gosto de falar para as pessoas, que como eu gosto de fazer uma coisa diferente, o blues não me chamava a atenção, assim. Eu achava que era muita fórmula, muita repetição, as músicas parecidas, então eu me afastei, eu não escutei blues. E depois eu senti muita falta, porque o blues, ele trabalha cada nota. Sim. Então eu falo que, assim, que hoje se eu tiver que dar um conselho para uma pessoa que está, né, começando um instrumento, para ele trabalhar uma nota, depois que ele tirar o som bonito de uma nota, ele faz o resto, porque senão ele não adianta fazer 500 notas por segundo se ele não souber tirar o som de uma nota. Então hoje eu busco muito mais, quando eu pego um instrumento, tirar o som bonito do que fazer. Eu era um robô, entendeu? Eu fazia nota pra caramba, as fórmulas científicas,
e invertidas, e Sim. sweeps, e o caramba 4, mas ficava uma coisa meio fria, né? Sim, sim, sim. Justamente do lance do feeling. E eu lembro de algumas coisas, um solo do cara do Marillion, que tem muita influência do David Gilmour, Sim. que eu achava que ele era muito David Gilmour, que ele era pentatônica, que Sim. ele ficava ali, né, só curtindo, ele tinha um som de guitarra maravilhoso. Mas tem um solo dele que num momento que a música vai subindo, ele faz um sweep assim, e as notas longas. Quer dizer, ele tem a capacidade de fazer, mas ele estava esperando o momento para que aquilo sirva, né? Sim, Tem sim. um propósito de emocionar, até como você acontece um monte de nota ali de repente, essa coisa de equilíbrio do muito com pouco, né? Que é muito. Então esse solo para mim foi mais um exemplo de que é o legal assim você buscar o equilíbrio, né? só que como é que chama? O virtuosismo tem o lance do malabarismo, que a gente fala, às vezes a gente vai no Cirque du Soleil, a gente vai para ver o cara saltando 3 metros de patins. Uhum. E na música a gente tem isso também. A gente quer ver um cara tocando às vezes 500 notas por segundo. Então isso é uma vantagem, que ele alcança um certo número de um tipo de público. Sim. Que escuta e que tem um sentimento. Você quer um cara ver, porra, que barato. A gente escuta Malmsteen até hoje. A gente tem um apreço por uma coisa que é um malabarismo, né? Sim, sim, sim. Porque quantas. Bicho, o cara fez 700 notas por segundo, olha só que legal. Mas a maioria da população quer saber se aquilo emociona ou não. Não quer saber se está dissonante, qual escala que ele usou, se usou escala árabe. Bicho, tá bonito, não. Então acho que tem que também colocar isso no peso, que tem a sua aplicação, né? Sim, sim. E, inclusive a gente falou assim que esses vídeos nossos é muito. Nosso objetivo é mostrar os dois lados, né? Os bons lados o bom dos dois lados da moeda, sim, né? Sim. Que tudo tem seu lado bom. Dizem, eu não vou fazer uma piada que já fizeram uma vez, mas tudo tem um lado bom, exceto o disco da tal pessoa. É porque é uma coisa interessante, porque é algo que chama muita atenção, são sempre extremos, coisas antagônicas, né? Você tá tocando com uma dinâmica baixa, daqui a pouco você estoura, você chama atenção. É a mesma coisa, você está tocando devagar, daqui a pouco você toca algo rápido, você chama atenção, né? Essa intromissão, essa coisa brusca é legal como uma ferramenta, porque você pega caras como Hal Crook, por exemplo, que trabalha restrição para expansão. Ele sempre trabalha muito assim, você vai trabalhar uma frase agora curta com ritmos densos, agora você vai trabalhar uma frase extensa com ritmos esparsos, sempre tentando colocar isso no plane do artista, né? E, por exemplo, você estava falando sobre uma coisa interessante da qualidade do som. Eu lembro da história do Joshua Redman, que é interessante, que é um dos maiores saxofonistas que tem, tenorista. E o pai dele, é um ícone, né? E falou que quando ele estava lá estudando, o pai dele ligava para ele e falava assim: cara, e aí, tá estudando o som do instrumento? Sim. E ele ficava assim: pô, meu irmão, eu tô querendo tocar Giant Steps, Countdown, músicas, 2 acordes por compasso, meu pai tá perguntando se meu som tá bom. Eu tenho outros desafios, né? E ele falou assim que depois de um tempo, ele falou assim: caraca, meu pai tava com razão o tempo inteiro, porque não adianta eu dominar o improviso sobre vários acordes e meu som tá ruim. E você percebe ele tocando hoje em dia, é a combinação de tudo, né? Você também estava falando a questão do blues, né? Porque a gente fala, na guitarra a gente tem muito essa questão de toca bend, o cara tem feeling, né? Não toca bem, não tem bend, não tem feeling. Isso na verdade é muito uma questão estilística do que uma verdade, porque você pega um instrumento como piano, tem bend. Sim. Né? Até outros instrumentos como voz, instrumentos de sax, as ferramentas de expressão mudam. Na verdade o guitarrista muitas vezes ele tem expectativa de ouvir um bend, porque remete a algumas coisas, né? Então quando a gente fala de virtuosismo, de todas essas coisas, a gente tem que colocar tudo também dentro de uma percepção estilística para a gente não frustrar as nossas expectativas, né? Sim. O lance do vibrato, né, que é importante, você sempre. Achei interessante isso, porque eu nunca tinha preparado para pensar o lance do piano, que não tem vibrato, mas é um instrumento maravilhoso, né? E é um instrumento que as pessoas conseguem tocar com emoção, e eu já assisti, assim,
foi chocante, assim, porque uma vez eu peguei uma pessoa que toca muito, muito mesmo, assim, 20 anos de piano, logo depois uma pessoa que tem um conhecimento legal, toca bem, e a diferença de sonoridade é absurda. Eu prefiro escutar esta aqui milhões de vezes mais, porque essa aqui estava muito mecânica, muito técnica. E a questão da técnica também, que assim como a parte técnica de um estúdio, eu sempre falo que, assim, que eu acho que isso você tem que ter a técnica para não impor limite ao seu feeling, porque às vezes você quer igual o cara fazer no meio do solo. Então é importante você buscar, mas não que você vá usar o tempo inteiro, né? Sim, sim. E o equipamento também é isso. Você tem que ter o equipamento ali para não limitar a sua criatividade. E muitos discos, né, que a gente escuta aí que são históricos, a gente sabe de história que o cara queria colocar mais coisas e o equipamento limitou. Sim, sim. Então isso, se você não treinar, não estudar na história, você não vai ter essa bagagem para poder, quando você precisar, a coisa não vai, o dedo não vai. Sim, sim. Então tudo são bagagens que você coleciona para poder na hora, né, usar. Tem até a questão do Miles, né, que ele tem aquela premissa de que menos é mais. Às vezes eu vejo algumas pessoas até criticando, não, nem sempre menos é mais. E eu concordo, nem sempre menos é mais. Mas isso é algo interessante porque você pega naquele contexto dos anos 1940 e pouco, 50, né? Todo mundo queria soar, todo mundo tocava sopro, queria soar como Charlie Parker, né? Que era um virtuoso mode beast, né? O cara, bicho, absurdamente. Nossa. Todo mundo que eu via Charlie Parker tocar, falava assim, bicho, eu preciso tocar isso aí. Né? Foi o cara que quebrou os padrões daquele momento, veio tocando assim a mil. Tem aquele livro chamado Omnibook, que é um livro só de transcrição do Charlie Parker. É só, cara, sempre colcheia pra cima. e pastura preta. Quando é a colcheia é porque a música é muito rápida. Então, e o Miles Davis você vê que ele nunca se sentiu confortável tocando rápido. Quando você pega as coisas mais antigas do Miles Davis e tentava soar Charlie Parker, ele não soava bem, sabe? Você percebe que o som dele não estava formado. A partir do momento que ele se desapegou disso e começou a olhar para dentro dele e buscar o som, cara, aí você percebe que para Miles Davis menos é mais sempre, né? Isso formou a percepção musical dele. Você pega um Kind of Blue, que é um álbum jazz modal que separou assim, antes jazz era isso, agora o jazz é isso. Charlie Parker, o Miles tranquilão. Você pega por exemplo, o Coltrane, que é um super virtuoso, que ele se expressa tocando rápido. Quando ele tocava com o Miles, você vê que ele tentava, tipo assim, deixa eu sugar um pouco do Miles, tocar um pouco menos. Mas você vê que ele não se segurava, cara. Você pega o Kind of Blue, é isso, né? O Miles Davis faz um solo, ali, cara, com ritmos espaços, equilibrando. Você pega o Coltrane, ele começa, daqui a pouco ele começa a estourar, né? Então, você vê que é a personalidade do cara e tá tudo certo, ele se expressa bem assim. De raciocínio, até igual as pessoas que falam rápido, ou que falam lento, né? Sim, é difícil você segurar. Mas tem um show do Miles que eu acho que é Live in Paris, é um dos últimos shows dele, que tem todo mundo muito bom, assim, todo mundo referência dos mestres. E nesse show, para mim, foi o maior exemplo disso do menos é mais, e foi até além. Nesse show tem um momento que tem eu esqueci o nome do Garrett, Safe Garrett, lá, que é um cara que toca muito. Não, saxofonista. Tá. Toca absurdamente. Todo mundo ali é maravilhoso. É muito excelente. Mas o Miles conseguia prender a atenção e você esperar a próxima nota de uma tal maneira que você nem percebia. Você estava ali, você estava olhando ele passeando pelo palco, tocava 3 notinhas, parava, mascava um chiclete e tocava outra, e você vai assistindo o show. Aí de repente acaba o solo dele e entra o cara do saxofone tocando pra caramba, se você não tivesse escutado o Miles Davis antes. Porque você vê ali claramente uma quantidade de nota desnecessária. Assim, caralho, peraí, pra que isso, cara? Não, volta lá, deixa saborear a nota, entendeu? O Miles Davis estava saboreando as notas e entra o cara ali. Aquilo ali pra mim foi uma grande lição, assim.
E eu acho que é o maior exemplo que a pessoa pode ter disso que a gente está falando, de que além de feeling, além de tudo, tem essa coisa de você entregar, né, e deixar a pessoa absorver. Toma mais um pouquinho, porque às vezes o tempo inteiro ninguém aguenta. Você pode achar legal, mas depois que você viu, perde a graça, né? Eu acho que quando o cara é excessivamente virtuoso e ele meio que só é isso, acaba sendo muita a questão de tocar para músicos, Sim. né? Demonstrar que você tem uma técnica muito apurada. E que eu não tô, na verdade, criticando isso, porque quando a gente fala assim de música para música, eu não vejo nenhum problema nisso. Não. Mas assim, quando você quer sair dessa esfera e alcançar mais pessoas, que o Miles Davis, na verdade, foi você pegar na cultura americana, cara, pessoas comuns, né, entusiastas, o pessoal ouve, né, o jazz fez parte da cultura americana, né, faz parte, e o Miles Davis era um cara que as pessoas comuns ouviam. Diferentemente de um Joe Coltrane, que eu, por exemplo, como músico, eu adoro o Joe Coltrane, eu me estresso ouvindo ele por muito tempo. Porque você fica assim, né, cara? Quando eu ouço o Joe Coltrane, eu fico me envolvendo ali. Né? Então, assim, ele não tem. O Joe Coltrane nunca foi equilibrado nisso. Você pega outros caras que são mais, tipo, até o próprio David Lieberman. Enfim, Sonny Rollins. Eu acho que o Joe Satriani é muito equilibrado nisso. Para mim, eu acho que ele e o Jeff Beck são um dos maiores exemplos de ter essa bagagem de fazer o que quiser, mas ele não faz. Ele faz o que é bonito. Sim. O Jeff Beck, ele até assim nem tem muito essa vertente virtuosa, assim, né? Cara, você acha que tem? Porque, pelo amor de Deus, ainda mais agora que ele tá tocando com o dedo, com alavanca. Rapaz, o cara virou do avesso, começou tudo do zero. Porque eu vejo que o Jeff Beck é muito assim, cada nota tem valor, né? Sim. E vamos tirar o som dessa nota com alavanca, com slide. Não, mas, cara, ele tem ali, eu acho que ele não tem limite, assim, para ele fazer o que ele tiver a fim de fazer. Mas eu acho que, por exemplo, o Jeff Beck não vai tocar um sweep. Né? Mas eu acho que ele conseguiria. Aí, eu acho que ele conseguiria, entendeu? Porque é difícil você fazer isso com o dedo, por exemplo, né? Mas assim, independentemente disso, eu acho que o Jeff Beck, você vê muito claramente uma identidade, que é o que ele quer. Você vê isso muito claramente no Miles. E eu acho muito legal quando o músico ele tem a identidade e toca uma verdade. Você fala assim, cara, quando você vê o comportamento do Miles, em entrevista, a postura dele, você vê, cara, tem tudo a ver com o som do cara, né? Sim. É diferente às vezes você vê um cara quietinho, toca super agressivo, né? Você não vê uma ligação direta do temperamento da vida dele com o som. Não que isso esteja errado. Eu acho que no final a gente vai ter que concluir com o ponto de que não existe certo e errado, não existe melhor ou pior. Eu acho que a questão é a seguinte: o que você busca como resultado sonoro para você? E você sabe que tem coisas que você vai entregar, vai ter resposta, e tem coisas que você não vai ter resposta, que você vai alcançar mais pessoas, menos pessoas. Talvez o maior dilema do músico é ele conseguir equilibrar esses fatores, né? E a gente pode fazer um outro vídeo mais específico, que eu acho que vale a pena, a questão da sonoridade, né? Que eu acho que você é difícil você ter um solo de guitarra feeling do caramba assim, com som de guitarra ruim. Então, acho que não chega, você não consegue chegar no 100%. Sim. Então faz parte também você buscar o som, o captador certo, o lugar certo da palheta, o drive e companhia limitada. Mas isso aí é um outro vídeo, porque esse assunto é complexo. Mas você quer ver, até essa semana agora, um aluno chegou para mim e falou assim, cara, eu não consigo gostar de jazz. Parece que os caras estão tocando qualquer coisa, não tem sentimento, né? Então por isso que a questão do estilística é importante. Porque se você não conhece o estilo, dificilmente você vai gostar, independentemente se o cara tem o feeling ou se ele é virtuoso ou não, né? Tem que ter uma imersão no estilo. Aí quando você emerge no estilo, você até tem uma compreensão mais apurada para ter essa resposta. Tem muita gente que não gosta de determinados sons. Por exemplo, o Joe Scofield é um caso clássico. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, horrível! Pilantra! O cara erra, nota, pilantra, prende! E depois se tornou um cara assim que eu falo, caramba, bicho, como tem valor ali, né? Mas eu não tinha uma capacidade para entender isso, né? Então é isso, galera. Comentem,
Se você não concorda com nada, diga por que você não concorda. Se você concorda, diga por que também. Tá bom? É isso aí. Grande abraço. Deus abençoe. Valeu.